Boa noite a todos. Inicialmente eu gostaria de pedir desculpa pelas duas ausências que eu tive que realizar nessas três últimas semanas, né? Semana passada foi feriado, mas antes do feriado eu tive um compromisso profissional aqui na universidade, em Anápolis, e hoje eu tenho a crisma do meu filho, e infelizmente eu não consegui ir para dar aula, e o Charles gentilmente ele ministrou essas duas aulas sozinhas e que depois eu vou estar compensando mais para frente para ele, tá? Então eu resolvi gravar esse vídeo explicando um exercício mais ou menos parecido com o que vai ser pontuado hoje na atividade. E aí eu vou explicar passo a passo esse exercício, e caso vocês tenham dúvida, podem sanar com o Charles, ou o Charles também pode me encaminhar, eu respondo à noite, ok? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar um exercício que fala a seguinte situação: faça um programa que leia um conjunto não determinado de números inteiros, um de cada vez, e escreva para cada um dos números lidos o quadrado, o cubo e a raiz quadrada dele. Também deve ser calculado a soma dos números ímpares, a quantidade de números pares, e a entrada deve ser finalizada com qualquer número negativo. Então, o que a gente vai fazer? Aqui a gente já sabe que é uma estrutura de repetição. Como a gente não sabe a quantidade de vezes que vai repetir e que vai ter uma condição de parada, a gente vai utilizar a estrutura de repetição enquanto, ou aqui na programação, a estrutura de repetição while. Então, a gente vai trabalhar com essa estrutura de repetição. E outra característica que eu queria enfatizar antes da gente começar, quando ele diz assim, finalize a entrada dos dados com um número negativo qualquer. Lembra que eu mencionei para vocês que quando vocês estiverem trabalhando com enquanto ou com while, é melhor criar uma condição de parada. Então, se eu fosse trabalhar enquanto o número for maior ou igual a 0, faça. É mais difícil de eu tratar isso, então o ideal é que eu defina uma condição de parada só, e a partir dessa condição de parada eu estabeleça para o meu usuário, eu informo a ele qual é essa condição de parada. Então assim, como eu acabei de mencionar, nós vamos colocar uma mensagem aqui no início, informando para o usuário qual é a condição de parada. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e vou colocar só uma escrita: para finalizar o programa, para finalizar a entrada de dados, digite. No meu caso, eu vou escolher -1, tá? Mas poderia ser qualquer número negativo, desde que você tenha avisado isso para o usuário, ok? Então, vou pôr um /n aqui, vou mandar pular duas linhas, 2/n, e agora eu vou começar o meu programa. Então, na verdade, antes desse count aqui, vamos declarar as variáveis, né? Eu vou ter que tipo de variável para esse problema que eu estou especificando. Então, ele fala que vai ser lido uma quantidade indeterminada de números inteiros. Então, eu vou trabalhar aqui int, minha variável chamada num. Ele fala também que quer para escrever para cada um dos números lidos o quadrado. Então, vou criar uma variável chamada quad. Ele vai calcular também e escrever o cubo. Então, vou colocar aqui cube. E ele vai calcular e escrever a raiz quadrada. Só que a raiz quadrada ela não é do tipo inteiro, ela vai ser do tipo real, porque ela pode dar casa decimal. E ele pede para calcular também a soma dos números ímpares. Como os números são inteiros, eu vou ter essa soma que vai ser soma i. Lembrando que toda variável que vai acumular valores, ela tem que começar com 0. No meu caso, eu já vou declarar e vou inicializar com o valor 0 aqui. E tem também a quantidade de números pares, que nesse caso também vai acumular valores. Eu também vou começar ela com o valor 0. Eu vou tirar esse espaço aqui, que ele é opcional. Depois, se a gente for precisar de mais alguma variável, a gente declara isso, tá? Então, nós vamos começar. Eu já mandei a mensagem aqui, dizendo que para finalizar ele tem que digitar -1. E a partir daí, tudo que eu vou executar agora, eu quero que execute mais de uma vez. Então, eu vou colocar dentro da estrutura de repetição. Então, aqui eu vou colocar o while. Qual é a minha condição? Enquanto o número for diferente de -1, que é a condição de parada que eu estabeleci, no caso de vocês poderia ser qualquer condição de parada,
Então aqui, como eu disse, é melhor vocês criarem uma situação específica e a partir dessa situação específica eu ter um valor só, do que de repente eu deixar o usuário digitar finalizar com qualquer valor negativo. É mais difícil de gerenciar isso, ok? Então vamos lá. Como é que eu faço aqui agora? Qual é a primeira mensagem? Vou colocar coach, informe ou... eu sempre gosto de colocar sequência, né? Então, assim, eu quero que o usuário tenha que ele acompanhe a quantidade de números que ele digitou. Então, eu vou criar uma variável aqui, por exemplo, chamada QTD, e essa variável minha ela vai começar com 1, ela é do tipo inteiro. Lembrando que essa variável ela vai armazenar a quantidade, só para o meu usuário saber quantos valores já foram digitados. Por isso que ela começa com 1. Então, aqui eu vou colocar informe ou vou colocar aqui QTD, que é a minha variável, e vou colocar aqui a bolinha do primeiro número. Vou mostrar aqui para vocês. Então, o que acontece? A gente colocou uma sequência de caracteres. Na frente, eu quero que apareça esse número aqui, que está armazenado na quantidade. Aqui eu tenho outro separador, porque eu tenho variável e caracteres aqui. E aqui na frente, eu terminei de colocar a mensagem. Então, quando ele valer 1, ele vai digitar informe o primeiro número, depois o segundo, depois o terceiro e assim sucessivamente, tá? Agora eu tenho que colocar a variável para entrar, né? O comando para entrar os dados. E aí eu tenho o comando, a variável num aqui, que é o que vai entrar. A partir daí, ele pede agora para calcular lá em cima, se a gente voltar, para cada número que digitar, ele quer que mostre o quadrado, o cubo e a raiz quadrada. Desculpa, vamos só lembrar aqui. Quando eu vou trabalhar com operações matemáticas, eu preciso... tem uma biblioteca específica que eu tenho que declarar. Não sei se vocês lembram aqui, mas eu tenho que declarar a biblioteca include math.h. Então, todas as vezes que a gente for trabalhar com quadrado, cubo, raiz quadrada, qualquer operação matemática, eu tenho que realizar a declaração dessa biblioteca aqui. Então, agora nós vamos calcular cada um desses, que a gente chamou aqui de quad, cub e rquad aqui, né? Então, vamos colocar aqui quad, como é que é a raiz quadrada, como é que é o comando de raiz quadrada. Lá no algoritmo é o POT, P-O-T. Aqui é o POL, então eu tenho o POL, o número da variável e eu tenho aqui o expoente que eu vou trabalhar, que no caso o quadrado é o 2. Depois ele pede o cubo, que é o que a gente colocou ali de cub. Então, cub recebe POL, a mesma coisa, da variável num, só que agora é elevada a quanto? É elevada a 3. Então, todas as vezes que eu quero quadrado, aqui na programação, é a variável, a função POL, o comando POL. E lá no algoritmo é o POT, tá? Então, aqui eu já calculei. Vamos voltar aqui em cima, ele fala assim, por exemplo, ó, escreva para cada um dos números lidos. Então, ele escreve para cada número que for digitado, ele quer que apresente o quadrado e ele quer que apresente o cubo e a raiz quadrada de cada um dos números. Então, o que vai acontecer? Isso, como vai repetir para cada número, eu tenho que colocar dentro da estrutura de repetição. Então, eu vou vir aqui agora, já colocar coach, o quadrado do número... Eu queria que aparecesse assim, por exemplo, ó, vamos supor que o usuário digitou 2, aí eu quero que apareça, o quadrado do número 2 é 4. Então, eu quero que apareça o número que ele digitou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um coach, vou colocar a frase que eu quero que apareça antes. Observem que aqui eu coloquei um espaço só para não ficar junto. Vou colocar o separador, vou colocar a variável num, que é o número que o usuário digitou aqui. E depois na frente eu tenho outra frase, então eu vou abrir aspas, vou pôr um espaço aqui, porque eu não quero que a frase que eu vou digitar na frente fique grudada no número. Então, vou colocar o quadrado do número 2, por exemplo, no caso aqui a variável num e vou colocar aqui na frente, aqui, qual é a variável que eu quero aparecer? A variável quad. Então, vou colocar o de separador, porque eu vou querer que pule a linha. Então, o que acontece? O que eu fiz aqui? Coloquei uma frase, o quadrado do número, coloquei uma variável que eu quero que apareça o número que foi digitado,
coloquei outra frase que é o e coloquei na frente a variável a qual eu calculei o quadrado. E depois coloquei outro separador e em seguida eu coloquei o barra n aqui. Eu vou copiar aqui porque eu vou fazer a mesma coisa para raiz para o cubo e vou fazer a mesma coisa para raiz quadrada. Só que aqui eu vou mudar a frase, né? Vou colocar o cubo do número num, é a mesma variável, só que a variável agora aqui é o cubo. Depois eu vou colocar a raiz quadrada. A raiz quadrada do número 1 é r quad, que é o nome da variável que eu declarei lá. Então aqui eu já mostrei essa parte do programa aqui, que ele diz aqui, né, que a gente leu uma quantidade indeterminada de números, um de cada vez, e escreva para cada número que foi digitado, que foi lido, o quadrado, o cubo e a raiz quadrada. Então essa parte aqui a gente já fez. Agora ele pede em seguida, também deve ser calculado a soma dos números ímpares e a quantidade dos números pares. Aí a gente pergunta, por exemplo, isso está dentro da raiz, está dentro do enquanto ainda? Sim, isso está dentro do enquanto ainda. Por quê? Para cada número lido, ele não vai ter que acumular a soma dos números ímpares e a quantidade dos números pares. Então eu vou continuar aqui, depois tem outros tratamentos que a gente vai ter que fazer aqui, né? Agora eu vou fazer um if, então eu vou perguntar se num, para mim saber se o número é ímpar, eu vou colocar se num percente 2 for diferente de 0, é porque ele é ímpar. Então o que eu tô querendo fazer aqui? Se o resto do número dividido por 2 for diferente de 0, o que eu vou fazer aqui? Ele quer que soma os ímpares, então eu vou colocar a variável soma, que começou, soma i, que começou com 0 anteriormente, ela recebe soma i mais o quê? Mais o número. Alguns alunos estavam tendo muita dúvida em relação a isso. Então, o que aconteceu? Se eu vou somar números, eu tenho uma variável que vai acumular, ela vai receber ela mesma, mais a variável que eu quero acumular. Nesse caso, como eu quero acumular os números, então a variável soma vai receber ela mesma, mais a variável que eu quero acumular, que nesse caso é a variável 1. Agora, ele quer saber a quantidade de números pares. Então, se ele não for ímpar, ele vai ser par. Então, aqui eu posso colocar um else e posso colocar QTDP recebe QTDP mais quanto? Mais 1. Agora, como ele quer saber a quantidade varia de 1 em 1. Então, é importante a gente trabalhar aqui que quando eu quero somar números, eu coloco a variável recebe ela mesma mais o número, porque eu estou acumulando valores dos números. Se eu quero armazenar quantidade, a variável recebe ela mesma mais 1, porque a quantidade varia de 1 em 1. Nesse caso aqui, eu não coloquei a chave aqui no if. Por quê? Porque eu tinha só uma linha. Então, nesse caso, quando eu tenho só uma linha, é opcional essa chave. Mas quem quiser colocar, não tem problema, desde que feche aqui antes do else, tá vendo? Eu poderia colocar da forma como estava, ou então eu posso vir aqui e posso colocar desse jeito. Se eu for colocar a chave, eu tenho que colocar as duas chaves aqui, uma abrindo o if e outra abrindo o else. Mas lembrando que nesse caso é opcional, porque a gente só tem uma linha. Então, ou eu deixo dessa forma, ou então eu deixo da forma como estava, que era essa forma aqui, tá? Que como tem só uma linha, eu não preciso representar as chaves aqui. Então, o que eu fiz? Eu já calculei o quadrado, já calculei o cubo, já calculei a raiz quadrada, mostrei os valores porque é para cada um. Só que agora eu acabei de calcular a soma dos números ímpares e também a quantidade dos números pares. Esses valores agora eu quero escrever só uma vez, então eu vou escrever fora do while. Então eu vou colocar quote, a soma dos números ímpares e vou vir aqui e vou colocar a soma i. E depois disso aí eu vou querer colocar um barra n para poder pular a linha. E depois eu quero colocar a quantidade dos números pares. Então eu vou colocar quote, a quantidade dos números pares vou colocar aqui conte, QTDI. Vou colocar aqui
e vou colocar um barra N aqui também para pular a linha. Então, o que eu fiz aqui? QTDP, desculpa aqui, porque é quantidade de par. Então, como eu calculei só uma vez a soma dos números ímpares, eu calculei, quero mostrar só uma vez, na verdade, eu coloco depois do while, que eu fechei o enquanto aqui, e escrevo aqui para aparecer só uma vez. Uma coisa que eu acabei esquecendo é que a gente criou essa variável quantidade, que vai armazenar para mostrar essa quantidade. Antes de eu fechar o enquanto, a última linha aqui, antes de fechar o enquanto, eu venho e coloco quantidade, recebe quantidade, mais 1. Para que eu coloco isso? Porque da primeira vez quando ele executou o enquanto, que apareceu aqui, apareceu o primeiro número. Aí eu venho aqui ao final e coloco mais 1. Quando ele voltar para executar de novo, aqui já não vai valer 1 mais, vai valer quanto? Vai valer 2 e assim sucessivamente. Então a gente vai compilar para ver, tem alguns ajustes que a gente tem que fazer, mas eu prefiro primeiro a gente mostrar como é que ficou para depois ver os ajustes que a gente tem que fazer. Então eu vou compilar aqui, ele vai pedir para salvar, né? Eu vou salvar aqui qualquer nome, e ele está compilando para ver se tem algum erro. Então aqui ele já fez, informe o primeiro número. Então eu vou digitar aqui 1, aí ele colocou o quadrado do primeiro número é 1, o cubo do primeiro do número 1 é 1, ele mostrou o quadrado do número 1, que é o que foi digitado, é 1. O cubo do número 1, que é o número que foi digitado, é 1. E a raiz quadrada do número 1 é 0. A gente vai digitar agora, eu vou digitar, sei lá, o número 34, ele vai falar, mostrar o resultado, 45 aqui, aqui também. Observem que ficou muito junto aqui. Então, a primeira proposta que eu tenho é que a gente separe um pouco esses números que foram digitados. Para quê? Para não ficar muito junto na hora de digitar. Eu acho que ficou um pouco junto demais. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar agora um separador qualquer, só para facilitar isso, para não ficar muito junto. Então, nós vamos vir aqui, depois que colocar a quantidade mais 1, antes de ir lá para o início, nós vamos colocar assim, ó, quote. Vou só fazer assim e vou, por exemplo, colocar só quebrando aqui um barra N, um barra N. Para que isso? Para que quando a gente compilar, digitando de um número para o outro, não fique tão junto como ficou. Então, eu vou compilar novamente. Então, se eu digitar o número 1 aqui, olha lá, tá vendo? Viram que agora vai ficar mais organizado? Eu vou digitar o número 2, ele vai mostrar o resultado. Eu vou digitar o número 3, vou digitar o número 4, só que deve estar tendo algum erro na raiz quadrada aqui, tá vendo? Porque o número tá dando só 0. Mas mesmo assim, observem que agora ficou mais organizado. Por quê? Porque eu coloquei essa linha separando aqui. Eu consigo identificar os valores que são diferentes aqui. Vamos ver o que ficou errado aqui. Vamos ver a raiz quadrada. Na verdade, ficou errado porque a gente não calculou a raiz quadrada, né? Então, eu vou vir aqui e vou calcular rquad. Eu não sei se vocês lembram, o comando para calcular a raiz quadrada é sqrt. Então, eu coloco assim e a variável a qual. Então, ele nunca ia mostrar o cálculo porque a gente não calculou aqui. Então, eu tenho quadrado, eu usei o pol com expoente 2. O cubo, eu usei o pol com expoente 3. E a raiz quadrada, eu tenho aqui rquad, que é o nome da variável. E o comando que tira a raiz quadrada aqui no C++ é o sqrt. E entre parênteses aqui, eu coloco a variável a qual eu quero realizar isso. Então, eu vou compilar, vou salvar aqui. Não se esqueçam de ir salvando na atividade para não perder, tá? E aí eu vou, pronto, agora vamos compilar novamente, vamos executar. Então tá lá, para finalizar a entrada, digite -1. Só para ficar mais fácil, eu vou digitar os números na sequência para a gente testar, tá? Então, ele vai mostrar 2, ele mostra 3, agora tá calculando certo, tá vendo? 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10 e -1. Quando eu digitei -1, aqui na frente, se for raiz quadrada, tá vendo que ele não tá aceitando -1? E aí, vamos fazer a seguinte situação. Vamos observar, os números reais que eu digitei foram 1, 2, 3, 4... o número 5, o número 6, o número 7, o número 8, o número 9 e o número 10. Quando eu digitar -1, eu já quero que mostre o resultado. Eu não quero que mostre essas 3 frases aqui, do quadrado, do cubo, da raiz quadrada. Então, eu tenho que arrumar uma forma
para não aparecer isso. Eu não quero que apareça isso lá na hora que eu estou executando. Como é que eu posso fazer isso então? Uma forma de fazer isso é a gente vir aqui antes de mostrar esses resultados aqui, porque se eu não quero que mostre esses resultados aqui quando for igual a menos 1. Então, o que eu posso fazer? Eu quero que só mostre esses resultados aqui se o número for menor, for diferente de menos 1. Então, eu posso vir aqui, colocar um if e posso colocar. Se num for diferente de menos 1, o que eu quero que faça? Eu quero que mostre esse resultado aqui. Então, eu só vou mostrar esse resultado aqui, vou fechar a chave aqui, porque é aqui que vai trabalhar, que vai fechar essa situação. Então, eu só quero que mostre esse resultado só se o número for diferente de menos 1. Então, agora, aquele problema que a gente estava lá, ele vai desaparecer, porque esse valor aqui, esses três resultados aqui, só vão ser mostrados quando for diferente de menos 1. Ah, professora, por que a senhora quer que faça isso? Vocês concordam comigo que se o número for igual a menos 1, o menos 1 é a condição de parada para sair do programa. Então, se é igual a menos 1, eu não quero que mostre o quadrado, o cubo, nem a raiz quadrada. Eu já quero que venha para cá diretamente, que é o final do enquanto, e já mostre esse resultado final aqui. Então, vamos compilar novamente, ver o que aconteceu agora, se deu certo. Eu vou maximizar aqui. Vou aumentar o tamanho da fonte também, para poder ficar mais fácil para as pessoas lá do fundo acabarem vendo um pouco melhor, tá? Então, aqui, informe o primeiro número, eu vou digitar a sequência também, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora é o 21º número, então eu vou colocar menos 1. Observem que agora ele não mostrou aquele resultado. Então, quando eu digitei menos 1, o que ele já fez? Ele já saiu. Aí eu venho, a soma dos números ímpares é 24 e a quantidade dos números pares é quanto? 5. Só que se a gente for somar os números ímpares, a soma deles não dá 24. Dá quanto? Se a gente somar 1, 3, 5, 7 e 9, não dá 24, dá 25. Então, como que a gente pode fazer? Por que ele está diminuindo 1 aqui? Porque o menos 1 também é um número ímpar. Então, na hora que ele faz o teste lá para perguntar se é um número ímpar, o menos 1 está entrando. E aí, o que ele está fazendo? Ele está pegando a soma total, que é 25, e está tirando menos 1. Uma forma de resolver isso é aqui no final, quando a gente for mostrar o resultado de soma aí, o que a gente faz aqui? A gente vai acrescentar mais 1. Isso só está acontecendo porque a nossa condição de parada é quanto? É menos 1, que é um número ímpar. Se a gente tivesse escolhido como condição de parada o menos 2, aí a gente já ia ter problema relacionado a essa quantidade dos números pares aqui, porque o menos 2 ia entrar como número par. Então aqui o QTDP a gente ia ter que tirar menos 1, porque ele não está somando mais 1 aqui, então o menos 2 ia entrar, então eu ia ter uma quantidade maior de números pares, e aí eu teria que diminuir o 1. Um número que seria o menos 2. Então, vamos compilar novamente para a gente poder ver. Então, vou digitar os mesmos valores, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É só para facilitar. 10. Se eu digitar o menos 1 agora, ele vai mostrar que a soma dos números ímpares é quanto? 25, e que a quantidade dos números pares é 5, que é a quantidade real. Então, agora ele está certo. Então, só lembrando aqui, todas as vezes, alguns pontos que eu vi que vocês tinham mais dúvidas. Primeiro, quando eu vou executar mais de uma vez, eu vou usar uma estrutura de repetição, que seria o para ou enquanto. O para, quando eu sei a quantidade de vezes que vai repetir. O enquanto, quando eu não sei a quantidade de vezes que vai repetir. Aqui a gente vai trabalhar alguns comandos associados à operação matemática, que seria o quadrado, que é o comando POL, o cubo também é o comando POL, e a raiz quadrada é o SQRT. Aqui, para usar aqueles comandos, a gente tem que declarar a biblioteca math.h,
Quando a gente vai trabalhar o programa, a gente faz a lógica como um todo, e a partir depois dessa lógica, conforme a gente vai compilando, a gente vê se tem algum erro, e a partir daí a gente vai aplicando a nossa lógica para poder melhorar e corrigir esses erros. Esse é o ideal. Então a atividade pontuada que vocês vão fazer daqui a pouco é parecida com essa, tá? Foi baseada nessa, então eu e o Charles a gente conversou nesse momento de elaboração. Se sentir a necessidade de assistir o vídeo mais de uma vez, peça ao professor Charles. E outra coisa, na semana que vem, mesmo na quinta-feira sendo feriado, na sexta a gente tem a atividade avaliativa valendo 70 pontos. Na atividade avaliativa vai cair uma questão, onde para essa questão vocês vão ter que fazer a mesma questão utilizando a estrutura de repetição para e a estrutura de repetição enquanto. Então, por exemplo, tem um problema lá que fala: faça um programa que some a idade de 10 pessoas. Vocês já sabem que tem que fazer o para, utilizando o para, mas aí vão ter que pensar uma forma também de resolver esse mesmo problema, só que não usando o para, usando o enquanto, ok? Então eu espero que vocês façam uma boa avaliação. Novamente, desculpa pela ausência, mas tem coisas que eu, como mãe, eu preciso atender, tá? Um grande abraço a todos e até sexta-feira.